Senhor Presidente do INEGI, Senhor Reitor da Universidade do Porto, representantes das várias instituições públicas e privadas aqui presentes, a todos, muito bom dia. É um enorme prazer e uma enorme honra estar nesta conferência dos 30 anos do INEGI. E o que o INEGI faz hoje pela sociedade e pela economia portuguesa é um enorme contributo. Mas o que o INEGI fez há 30 anos foi algo muito inovador, foi algo que na altura fugia muito e saía muito do óbvio. Há cerca de 20 anos atrás, ou seja, 10 anos depois de ter sido criado o INEGI, talvez 8 anos depois, começou um enorme reforço da capacidade das nossas universidades. Foi uma aposta muito forte, foi uma aposta que veio na sequência também da entrada da União Europeia e da utilização de fundos para aumentar muito o número de doutorados no estrangeiro, que começou até mais cedo, começou logo desde o início da União Europeia, mas começou um reforço muito forte das nossas universidades. Há 10 anos atrás, Portugal não tinha nenhuma universidade que constasse nas 500 melhores do mundo. Hoje, dependendo dos rankings, tem 4, 5 e se fizermos por áreas, há até mais universidades que surgem em algumas áreas nas 500 melhores ou às vezes até nas 200 melhores. A Universidade do Porto é uma universidade que está nesses rankings e que está nesses lugares cimeiros. É a maior universidade portuguesa e é uma universidade que se destaca muito nesta área da engenharia, destacando-se também muitas outras como uma referência a nível nacional. Este trabalho foi um trabalho que começou desde a nossa entrada na União Europeia, foi um trabalho que se intensificou mais tarde com o reforço dos fundos e da autonomia das nossas universidades. Foi um trabalho que demorou tempo, mas demorou até muito menos tempo em Portugal do que em muitos outros países. Nos últimos 10 anos, Portugal foi o segundo país com maior número de universidades a entrarem para estes rankings das melhores universidades do mundo. O primeiro foi a China, um país obviamente muito maior do que Portugal, um país com um investimento brutal de aumento de recursos no seu sistema universitário, o que não foi o caso de Portugal. Houve aumento de recursos, houve de facto melhorias na gestão, houve melhorias na autonomia universitária, houve muito trabalho e esse trabalho deu resultados académicos. Passar dos resultados académicos para a transferência de tecnologia é um enorme desafio. E é um desafio que não está ganho, não está acabado hoje como nunca estará. É um desafio no qual a maior parte dos países europeus são piores do que os Estados Unidos e esse tem sido um dos problemas da União Europeia. É um desafio que Portugal, com instituições como o INEGI, já começou a enfrentar há pelo menos 30 anos e com um sucesso muito maior do que muitas vezes as avaliações mais sumárias fazem. Portugal foi com estes institutos que conseguiu atrair novas indústrias e que alterou radicalmente a sua estrutura de exportações, passando de ter exportações centradas em setores de baixa tecnologia para ter as exportações centradas em setores de média e média-alta tecnologia, com alguns casos também interessantes de alta tecnologia e com um aumento muito grande da exportação de serviços tecnológicos, quer serviços ao nível de software, quer da área de engenharia, onde Portugal hoje se destaca em muitas áreas como um país de reconhecido mérito e qualidade. O Governo, olhando para os desafios que temos, reconhecendo a qualidade do nosso sistema universitário, assumiu que o conhecimento e a ciência têm que ser uma prioridade. Retomou algumas das práticas que, infelizmente, nos últimos anos tinham sido revertidas, de retirada da autonomia às universidades, e retomou a autonomia às universidades, que é muito importante para que estas tenham mais capacidade
de gestão, de gerir melhor os seus recursos e de entregar mais resultados. Reforçou o orçamento das universidades e vimos também um reforço das pessoas a candidatarem-se às universidades depois de 2, 3 anos em que isso tinha sido também revertido. Estamos a pôr o conhecimento, a inovação, a ciência como centro da nossa estratégia de competitividade e penso que esse é o único caminho que Portugal pode ter que seja um caminho de competitividade e crescimento. No curto prazo é possível seguir estratégias de competitividade com baixa de salários ou com controle dos custos salariais, mas essas estratégias são estratégias de competitividade de curto prazo, mas nunca poderão ser estratégias de competitividade e crescimento. Essas estratégias, num mercado que não é apenas aberto à circulação de produtos, mas é também aberto à circulação de pessoas, mostraram nos últimos anos ser uma estratégia ruinosa. As pessoas escolhem e sabem escolher e votaram com os pés contra essa estratégia. Portugal só é sustentável se souber dar oportunidades à geração mais qualificada de sempre e oportunidades de valorização do conhecimento, da capacidade e das qualificações que têm, e por isso só valorizando o conhecimento e a capacidade de transferência desse conhecimento para as empresas, poderemos ter uma estratégia de competitividade que não só nos permita exportar mais, que não só nos permita criar mais valor em Portugal, mas que permita criar mais valor e exportar mais com uma base sustentável que convença os nossos jovens a que este é o país em que devem apostar. O Governo, no Ministério da Ciência, tem, de facto, reforçado a autonomia e reforçado o investimento em ciência. No Ministério da Economia temos trabalhado de forma muito próxima com o Ministério da Ciência e estamos a mobilizar os fundos comunitários, nomeadamente do Compete, para o apoio à inovação nas empresas, mas também para o apoio dos centros de interface tecnológicos, em que o INEGI se insere. Estamos a fazer com a ANI, que também aqui está presente, e quem também saúde especialmente o seu Presidente, num mapeamento que está, penso que já concluído, e que vamos lançar agora uma série de instrumentos de apoio aos centros de interface tecnológico, com base nos fundos estruturais, com base num fundo que estamos a criar, com base em instrumentos financeiros, com base em financiamento por apoio à despesa, com base também em apoio à despesa plurianual, dando a estes institutos, dando a estas instituições capacidade de maior previsibilidade do que é o seu trabalho, capacidade de saberem quais são os objetivos, capacidade de se responsabilizarem por esses objetivos, mas por garantirem um financiamento diferente. Temos também nesse programa que estamos a lançar um incentivo forte ao reforço da capacidade científica e tecnológica, algo que é muito importante para muitos destes centros de interface tecnológicos que tiveram nos últimos anos algumas dificuldades em reter, em criar emprego científico, nomeadamente para doutorados, e em com isso conseguir evoluir para novos patamares em termos de apoio à inovação. É este trabalho que estamos a fazer, um trabalho em que já reunimos várias vezes com os centros tecnológicos, em que começámos por ouvir os centros tecnológicos, os centros de interface tecnológicos e perceber quais eram as necessidades, quais eram os desafios que enfrentavam, em que reunimos também e estudámos os exemplos internacionais, nomeadamente os exemplos da Alemanha, da Holanda, do Reino Unido e da França, como exemplos de referência nesta área, quer na área do financiamento, quer na área dos objetivos e dos incentivos, em que criámos maior exigência e maior responsabilização e lançámos a ideia de que estes centros tecnológicos, e penso que neste caso não estaremos a trazer nada de muito novo, mas noutros é um desafio importante, mas que devem ter também uma atuação importante na área do apoio à digitalização da indústria, na área da economia circular e na área da eficiência energética, áreas que consideramos serem chave
para a competitividade das nossas empresas, áreas em que estes centros de interface podem dar um contributo muito interessante às empresas, área em que alguns destes centros tecnológicos já têm alguns projetos, mas em que ainda há muito a fazer. Mas, obviamente, o centro deste programa de apoio que estamos a desenvolver em conjunto e em parceria com a ANI e com os centros tecnológicos é a transferência de tecnologia e é o ter a certeza que é o potenciar a transferência de tecnologia, o colocar incentivos entre as universidades e as empresas que pode acelerar a transferência de tecnologia, pode melhorar os processos de produção, pode melhorar a inovação nas empresas, pode permitir às empresas, de forma colaborativa e sustentando-se nestas instituições, terem projetos de inovação mais ousados, projetos de inovação em que sozinhas não conseguiriam avançar, projetos de inovação em que, trabalhando com as universidades, teriam mais dificuldade do que trabalhando com estas instituições que fazem a ponte direta entre as universidades e as empresas. Estes programas não são desgarrados de outros programas que temos no Ministério da Economia, como, por exemplo, o programa do Indústria 4.0, que centrado nas questões ligadas à digitalização da indústria, ou o programa Startup Portugal. A transferência de tecnologia para as empresas não se faz de uma só maneira, faz-se de muitas maneiras, e se é importante que as novas empresas tecnológicas, as empresas startups que estão em centros de incubação, tenham melhores condições para desenvolver a sua tecnologia e para depois, em colaboração com empresas maiores ou encontrando investidores, crescerem, e é isso que estamos a fazer, melhorando as condições de incubação, melhorando as condições do ecossistema para as startups e, ao mesmo tempo, criando fundos de capital de risco que permitam a estas empresas crescer. Estamos também, nesse programa Startup Portugal, ligando ao mesmo trabalho que fazem os centros tecnológicos, a criar mais pontes com as empresas de média e de grande dimensão portuguesas. Este programa Startup Portugal e o programa Indústria 4.0 foram, desde o início, feitos em colaboração com a Cotec e visam, de forma muito clara, que não só as empresas tecnológicas, as empresas que estão a surgir nos centros de incubação, muitos deles também ligados às universidades, e já visitei aqui o Centro de Incubação da Universidade do Porto, que estas empresas tenham mais condições de crescer e de aplicar a sua tecnologia, mas também que promover um maior encontro entre estas empresas e as empresas de média e de grande dimensão, utilizadoras da tecnologia, e para quem o contributo destas startups, em paralelo com o contributo que podem desenvolver com os centros tecnológicos, pode ser vital para encontrarem novas soluções, pode ser vital para que se tornem mais competitivas e para que cresçam a nível mundial. O programa Indústria 4.0 é também um programa transversal, é um programa em que nos focamos em 4 setores e é um programa que, querendo identificar os desafios e as oportunidades que a digitalização da indústria traz, quis desde o início ligar startups, centros tecnológicos, centros de saber como as universidades e as empresas dos setores tradicionais. Focámos em 4 fileiras: a fileira da moda, do têxtil, vestuário e calçado, a fileira do turismo, a fileira das máquinas e do automóvel e a fileira do agroalimentar. Em qualquer uma destas fileiras estão presentes, para além de grandes multinacionais que estão em Portugal, startups, instituições ligadas ao conhecimento, mas estão presentes também pequenas e médias empresas, empresas industriais já estabelecidas, porque compreendemos claramente que só as empresas que se consigam digitalizar vão conseguir estar como fornecedoras dos grandes grupos e vão conseguir estar nas cadeias de criação de valor nas melhores posições e a criarem em Portugal valor também por essa via. Só as empresas que percebam os desafios da digitalização vão poder aproveitar esses desafios para aproveitarem totalmente as oportunidades de criação de valor. E muitas destas empresas estão também nos setores mais tradicionais. A nossa indústria tradicional, com a resposta à globalização que
teve que enfrentar com a maior abertura da União Europeia ao mercado global e com o alargamento da União Europeia, soube fazer uma resposta muito interessante, criando empresas mais flexíveis, capazes de dar resposta rápida, capazes de responder com grande garantia de qualidade, capazes de se especializar em séries pequenas e de o fazer com qualidade e com um tempo curto. Ora, isto é uma das características que vai ser mais valorizada com a digitalização da indústria e com o potencial de customização dos novos produtos. Cada vez mais vão haver produtos a ser produzidos ou que só são produzidos depois de serem escolhidos pelo cliente e escolhidos em características muito particulares. As empresas que saibam dar uma resposta a este desafio e que saibam dar com rapidez, com qualidade sempre garantida e respondendo às exigências mais avançadas dos consumidores, vão ser as empresas que vão criar e vão reter maior valor e, felizmente, muita da indústria portuguesa sabe dar essa resposta. Estamos aqui nos 30 anos do INEGI e hoje, se calhar para muitos, o que o INEGI faz parece óbvio e parece algo que ninguém pode questionar a necessidade. O que temos que questionar ou o que temos que fazer é reforçar a capacidade, os meios e reforçar os incentivos para que o INEGI e as outras instituições de transferência de tecnologia em tantas outras áreas, em tantas outras partes do país, tenham melhores condições para fazer ainda mais pela competitividade das empresas portuguesas. Queria deixar aqui um grande elogio à presidência do INEGI, mas um grande elogio também aos seus fundadores e à visão que houve na Universidade do Porto nessa altura, quando a fundação de uma instituição como esta não era óbvia, quando foi preciso ter ousadia, ver mais longe e perceber que este era o futuro e que este era o contributo muito importante que o sistema de conhecimento e o sistema científico nacional podia dar para Portugal poder dar o melhor futuro aos seus engenheiros, aos seus trabalhadores mais qualificados, mas poder dar um melhor futuro também à sua indústria e à capacidade empreendedora que há tão forte nesta região. É com esse elogio que termino e é para eles que peço um enorme aplauso. Muito obrigado.